Ação Cristã do Brasil, eu fiquei admirado com a orquestra mais linda que eu já vi tocando. Eu senti a presença de Deus aqui. Foi muito abençoado com Provérbios 14. Aqui, meus irmãos da congregação, tamo juntos. Tamo junto, Pablo. Né? Alguma coisa assim. Ela me levou numa igreja da congregação e eu fui lá assistir um culto. Então, fiquei muito emocionado, tô até agora. Pelo gesto dela, que foi bacana, né? É uma igreja muito comportada, muito especial, que a gente fica separado, homem, mulher usa véu e tudo. E uma música linda, saí de lá muito emocionado e muito agradecido a Pamela por ter me proporcionado esse instante de renovação. Porque pode ter certeza que ali, não é religiosamente, mas como pessoa eu me renovei. Você sabia que a maior orquestra do mundo é evangélica, não? Sim, sim. Você sabe qual igreja que é? Não tenho ideia. A maior orquestra do mundo é do Brasil e é da igreja, Congregação Cristã do Brasil. Tem 12 mil membros que não cobram nada e eles compram o próprio instrumento para tocar. Não recebem nada por isso, vão lá apenas por amor a Deus e às outras pessoas. Então, eu gosto muito desse povo, gosto muito desse povo, do povo evangélico. Muito legal, né? Pra gente aqui hoje é... Quieto. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, oferecimento para a pregação da palavra, um novo tópico aqui na congregação foi feito neste domingo e gerou bastante polêmica, né, irmãos? Os irmãos aí ficando na dúvida, né? Oferecimento para a pregação da palavra, isso que diz bem assim: convém que isso que falo sem insistência, nem perca de tempo. Não convém oferecer a liberdade da palavra para porteiros, músicos encarregados, ex-cooperadores, ex-anciães ou a quem atende reunião de evangelização de enfermos ou em presídios. Obedecer a esta orientação. Na reunião de jovens e menores, podemos oferecer a pregação da palavra aos auxiliares de jovens e menores. A pregação da palavra não é oferecida àqueles que não tenham ministério. Contudo, irmãos de bom testemunho que são conhecidos do ministério, sentindo-se guiados por Deus, possam pregar a palavra de Deus. Irmãos, e teve um irmão que diz assim: irmão Paulo, recebi a lista de ensinamento e lendo me deparei com um tópico de número 16, o que diz: não convém oferecer liberdade da palavra para porteiros, músicos encarregados, etc. Só oferecer para quem é conhecido do ministério e ter bom testemunho. A pergunta que não quer calar é: se não pode oferecer para os tais exemplos, isso significa que se for um irmão porteiro, músico encarregado, mesmo conhecido e de bom testemunho, então pode pregar se Deus mandar? Então, se for um irmão evangelista do sertão, dá? Vamos colocar aqui uma outra. Aqui eu fiz 2 vezes. Da Bahia, da pele cor morena, com todo respeito, que tenha mobilidade reduzida, ou encarregado de orquestra regional lá no Acre, que tenha alguma ou não deficiência, mas que é santo ministério, não conhece, pelo tópico 16, não pode nem oferecer por educação? A regra está escrito assim: não convém oferecer se for porteiro, encarregado, ex-cooperador, etc, etc, somente for conhecido e ter bom testemunho. Enfim, dúvidas da Irmandade, perguntar não ofende. Creio que dificilmente algum irmão do ministério vai dar o rosto a bater e responder essa pergunta. Resumindo, sendo tirado aos poucos a liberdade do Espírito Santo, só repassando. Irmãos, essa é uma parte que o nosso irmão mandou para nós,
Mas veja bem, não deu nem tempo de responder ele dessa parte. O irmão aí me perdoe de eu não responder, irmão. Mas veja bem, irmãos, eu entendo que a liberdade não ser dada para o porteiro, eu quero entender isto, é pelo fato do porteiro estar na porta, irmãos. Se ele levanta para ler palavra, quem vai ficar na porta? Quem vai? E se o porteiro, o irmão de ministério, conhece o porteiro, sabe do seu testemunho, sabe que ele tem um bom testemunho, então nada impede que ele leia a palavra, porque a palavra é dada por Deus. Deus usa de quem ele bem quer. Este tópico, irmãos, conforme eu fiz a live ontem, e vou falar para a Irmandade, esse tópico os irmãos fizeram, com certeza tem alguém embutido nesse contexto aqui em que quer ter, vamos supor, eu vou visitar lá no presídio, faço culto no presídio. Irmãos, e às vezes o irmão tem a palavra, o irmão tem a palavra lá, prega tudo, tal. Mas tem uns, irmãos, que por eles pregar em presídio e não ser cooperador, tem uns que ele quer mostrar além do que Deus mostrou. Aí atribula a igreja, faz barulho, né, irmãos? Porque um barulho, irmão, veja bem, eu não sou contra a visitação do Espírito Santo dentro da igreja. A exceção, sabe aquela exceção que quando você está na tua comum, irmãos de fora, e você vê que são revestidos do poder de Deus, e o culto acaba às 9h30, mas você nem reclama, que você fala, Deus hoje desceu com a sua presença. Mas existe um grupo de pessoas, irmãos, em que estas mesmas pessoas estão denegrindo a obra de Deus aí fora. Vocês acham por que os críticos, eles sabem direitinho alfinetar a igreja? Você sabe por quê? Porque eles eram desses, irmãos. Eles, quando levantavam com a palavra, fazia tal coisas. O que o irmão que me, eu não vou, o irmão pediu para não falar o nome, eu também não vou aqui, né, colocar o nome do irmão. Mas veja bem, eu vou procurar na folha aqui o 16, que aqui eu não estou chegando bem, né, o 16. Veja bem, o irmão perguntou sobre essa parte, né, o irmão falou, quer dizer que estão tirando o Espírito Santo dentro da igreja para usar as pessoas? Não, eu não entendo, irmão, como tirar. Há casos e casos, veja bem. Os irmãos não estão cesseando o Espírito Santo. Se a congregação é composta aí por revelação do Espírito Santo, jamais os irmãos vão tirar. Mas veja bem, irmão. Aqui, ó, deixa eu procurar. Tanta folha, irmãos, que eu imprimi. Olha só. É a próxima folha. O que o irmão está querendo dizer aí é o seguinte. É o oferecimento para a pregação da palavra de Deus. Agora é o tópico da congregação. Convém que isso seja feito sem insistência, sem perda de tempo. Não convém oferecer liberdade para a palavra para porteiros, músicos, encarregados, ex-cooperadores, ex-anciães, ou a quem atende reuniões de evangelização de enfermos ou presídios. Essa parte, ex-cooperadores, ex-anciães, não deve mesmo. Porque se é ex, eles estão ali com outro evangelho distorcido. Os irmãos já colocaram no tópico. E veja bem, e músico, tem músico que prega, tem músico que vai ali, é solícito. Conheci um que era solícito. Ele ia lá, pregava coisas que não tinha nada a ver, fazia profecias, e é isso que os irmãos estão cortando. Porteiros, eu quero entender que porteiros, o porteiro não pode ficar na porta ao mesmo tempo pregando. Quem vai olhar a porta? E se entrar alguém ali e ele tiver que barrar, ele vai estar lá pregando. Vai deixar a igreja ali vulnerável. Aí o cooperador vai ter que ir lá para a porta, então, olhar a porta, né? Creio que é por causa disso. Agora, o que o irmão achou é os que evangelizam e atendem em presídios, irmãos. Irmãos, irmão Cleiton, vou colocar o nome, Cleiton. Os que atendem em presídio, eu conheci. Eu acho que tem, até em Praia Grande tem. O irmão, não sei se o senhor já recolheu ele, irmão João Evangelista, em Praia Grande. Um irmão tinha um dom
maravilhoso. Ele tinha uns problemas de saúde, assim, que às vezes ele ficava fora de si, mas quando voltava, pegava o fio da meada e pregava. Ele era evangelista respeitado pelo ministério em Praia Grande. Irmãos, eu quero crer que nesta parte, quando se encontra uma pessoa e que os irmãos da comum conhecem, né? Os irmãos dão liberdade assim, ó. Porque aqui no Paraná, o irmão Cleito sabe que aqui no Paraná, na minha comum é o seguinte: o cooperador oferece para o cooperador jovem, para o diácono quando está dentro da igreja. E fala assim: quem Deus usar, venha ler a palavra. Irmãos, ali já tem aqueles que têm o dom da palavra e de bom testemunho. A Irmandade fica feliz, né? Os irmãos colocaram nesse tópico para conter um pouco, irmãos, essas profetadas que levantam na congregação pregando coisas, no púlpito que eu estou falando, irmão, pregando coisas que não deve, coisas que vão falar aí fora, ó, só promete e não cumpre. E é isso que os irmãos já estavam já de olho nesses tópicos, irmãos. A congregação hoje, muitos chegam na internet choramingando, falam: não, eu era da congregação, Deus prometeu que o câncer da minha mãe ia embora, e não foi, ela já faleceu, Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo, essa igreja não tem Deus. Sabe, irmãos? E na realidade não são aqueles verdadeiramente homens de Deus. São aqueles que gostam de pregar, né? Gosta de até passar na frente do cooperador. O ancião não pode olhar que já está oferecendo a palavra. E a congregação tem que, nessa parte, dar uma peneirada, irmãos. Não, mas estava bem claro, viu, irmão, que mandou esse pedido. Eu fiz questão de fazer um vídeo, irmão, para deixar tudo claro. Está bem claro. A não ser que os irmãos do ministério conhecer. Sabe por quê, irmão Cleiton? Uma vez, numa igreja em Praia Grande, o culto começou e chegou uma pessoa lá e falou que era diácono. E o cooperador, na época, deu a vez. Ele levantou, ele acabou o culto 10h30 da noite. Lá na curva do S. Eu estava no culto. Sabe qual foi a palavra que ele pregou? Quem dera que Deus cumprisse o meu desejo, né? Que cumprisse o meu desejo e me desse o que tanto espero. Já foi falado aqui nesse tópico que muitos copiaram este versículo para pregar. Mas não sobre o contexto. Que Jó fez esse pedido na angústia, queria morrer. E esse mesmo desejo foi para as pessoas que queriam um cargo, um ministério, um dinheiro na conta, né? Geralmente o nosso desejo, espero que Deus cumpra, o nosso maior desejo nós temos que fazer por onde? É fazer de tudo para que nós se salve, para que nós pegamos a coroa da vida eterna, que depende de nós, não de Deus, né? Dar o que você tanto espera. Muitos vão nessa palavra não dizendo que tomara que se cumpra o meu desejo. Desejo nós temos de salvar a alma, isso daí depende de nós. Agora o desejo é outras coisas. Só que é um contexto que onde Jó, né, estava pedindo isso, era num leito ali, vamos supor, doente, queria morte, tantas desgraças, perdeu tudo, a carne é fraca, reclama, né, irmão? Mas isso, irmão Cleito, eu entendo por esta parte e a resposta está dada para o irmão. Ontem fez essa live. Deus abençoe a nossa querida Irmandade, essa graça maravilhosa. Graça sobre graça. Está nascendo um novo canal de graça sobre graça. A partir do mês que vem, se Deus quiser, nós já estamos, que esse novo canal já está no ar, mas tendo bastante coisa para a nossa querida Irmandade abordar também. Graça sobre graça. Né, irmãos? E tem aí esses que gostam da congregação. Vocês viram aí o vídeo de início? Deixa aqui, irmãos, sua opinião sobre esta parte. Vocês entenderam? O ministério advertiu que tem pessoas subindo nos púlpitos e pregando daquela forma em que a Irmandade diz bem assim: gente, Deus esqueceu de mim, porque está todo mundo manifestando menos eu. Mas é uma gritaria, é uma profetaiada. Irmãos,
Esses que estão saindo, estão renunciando, né, não estão ficando mais dentro da igreja, a maioria deles, não vou generalizar tudo profeta e que pregou pela própria carne e que Deus se retirou do Espírito. Irmão Cleito, o Espírito de Deus está mais vivo dentro da igreja e ele usa de quem ele quer. E ele vai usar, logicamente, de alguém que tem um bom testemunho, é um bom marido, um bom pai, um bom avô, um bom servo de Deus. Com falhas, mas na presença de Deus, né, está fazendo de tudo para, né, ser perfeito, mas nós não somos perfeitos. Tá bom, irmão? Deus abençoe. Irmandade, deixa aqui os seus comentários. O que vocês acham sobre esse tópico da Bíblia? Falei até da Bíblia, ó. É tanta Bíblia, né? Reunião de aconselhamento. Tá bom, irmãos? Fique com Deus, querido. Até o próximo vídeo.